vídeo, Thaís, que não pôde estar com a gente, o vídeo está lá no grupo. Joia, obrigada. Vamos lá, eu vou assistir. Vou colocar aqui. Vou colocar no YouTube também. Como a gente está chique, olha lá, várias mídias. Você viu? Todo mundo, assim, bem bonitinha, porque a gente está aparecendo no YouTube. Vou colocar aqui. Transmissão aqui, vamos lá. Canal Viva Além do Câncer, enquanto que é transmitido. E Português Brasil. É isso aí, vamos iniciar. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, são mulheres lindas, especial da cura Outubro Rosa. Para dizer, quem conhece paciente oncológico homens, por favor, já divulgue. No final desse mês, nós vamos iniciar a Jornada da Cura Novembro Azul. Sabe, Thaís já está convidada para dar palestra. Eba! Adoro! Os homens, né? Que estão esquecidos. Vocês acreditam que mulheres me procuram para falar sobre maridos, filhos, não é assim? Então. Qual é o homem que se cuida, gente? Vamos ser honestas, vai. Não é? Eles precisam mais de ajuda que nós. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Edir Segovia, psicóloga, especialista em oncologia. No momento, nosso trabalho é ajudar pacientes oncológicos a enfrentarem seus medos e terem mais segurança no tratamento oncológico através da mentoria Recomeço. Então, é muito importante nós trazendo essa mensagem, porque o câncer ele não é o fim de uma história, é o início de uma nova história, é de um recomeço, de uma mudança de estilo de vida, e hoje, com muito prazer, nós trazemos a Thaís Mourão. Ela é terapeuta, ela olha, especialista em inteligência espiritual. Olha que bacana, que bacana. O trabalho dela é fantástico. Tive a oportunidade de ser atendida, da honra de ser atendida por ela. O trabalho dela é fantástico. E hoje o tema ela vai falar sobre as terapias integrativas. Tem muita coisa bacana. Eu estava falando ontem que a gente conhece quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e, infelizmente, plano de saúde, SUS, né? Então nem se fala. Pois é. Está restrito a esses tratamentos. Então, eu deixo com vocês, Thaís Mourão, aproveitem. Maravilhosa, tem muito conteúdo, nosso congresso. E é isso aí, fica à vontade, se apresente, já pode começar. Fica à vontade, Thaís. Muito legal, muito obrigada, Edir. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também tive a honra de ser atendida pela Edir. É gostoso, né, quando a gente se conecta nesse mundo novo que se apresenta na nossa vida, esse mundo oncológico, que num primeiro momento assusta todo mundo, né? Vamos receber o diagnóstico, não pensou. Todo mundo pensa a mesma coisa, não é? Quando recebe o diagnóstico, é o primeiro pensamento. E graças a Deus, não é esse o caminho, né? A gente tem muito o que fazer. E a gente sempre pensa que vai morrer, porque todo mundo conhece alguém, né? Às vezes até na família mesmo, que nem eu, da minha família, sou a quarta mulher já, a terceira geração. Então, a gente sempre associa, né? A minha avó morreu por conta de um câncer de mama. Então, quando eu tive um câncer de mama, eu falei, deu ruim, né? Mas depois do primeiro susto, a gente vai se informando, vai indo atrás de conhecimentos, e foi isso que mudou a minha vida e que eu quero contribuir aqui com vocês hoje. Então, eu vi lá na enquete, né, que a gente fez lá no grupo, quem já conhecia as práticas integrativas. Eu vi que está bem dividido lá, metade já conhecia, metade não tinha ouvido falar, né? Então, para que a gente tome aqui, né, nivele todo mundo, as práticas integrativas, elas são integrativas, ou seja, elas
integram, né, no sistema convencional de tratamento, que é isso que a Aide falou. É quimioterapia, é radioterapia e cirurgia, né? Esse é o combo padrão de tratamento do câncer, né? Principalmente de câncer de mama, tá sempre com esses 3 aí no alvo, né? Mas, né, esse é o combo da medicina convencional que a gente tem no SUS, que a gente tem nos convênios, né? Os médicos convencionais trabalham nesta linha. Mas vamos ser bem honestas, gente, a gente é tudo íntimo aqui, né? Todo mundo no mesmo balaio. Então vamos falar o que significa quimioterapia? Envenenamento, né? Falando no português bem claro, quimioterapia é uma dose cavalar de um medicamento muito forte que está no limite entre não deixar a gente morrer e matar, né? Porque o negócio é bem forte e por isso a gente passa tão mal muitas vezes, né? Tem sintomas tão severos. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, por que a quimioterapia, né? Algumas delas fazem o cabelo cair, vocês sabem? Não. Pois é, porque a quimioterapia, ela tem o seguinte objetivo. Mapearam que as células cancerígenas, em geral, são células que se multiplicam muito rápido. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Desenvolveu, né, existem mais de 200 tipos de quimioterapias diferentes, tá, gente? Não são todas que fazem o cabelo cair, cada uma é para um objetivo, para um tipo de tumor. Mas aqui a gente vai falar de uma maneira geral. Então, essas quimioterapias que fazem o cabelo cair, elas têm o objetivo de atacar e eliminar, matar as células do nosso corpo que se reproduzem de maneira mais acelerada. Então, não é algo tão certo. É meio que assim uma roleta russa. Você toma um remédio, ele vai pegando todas as células do nosso corpo que se multiplicam, que se reproduzem mais rapidamente. E junto com as células cancerígenas, quem também se reproduz rapidamente? As células do intestino, células de cabelo, células de pelos em geral, né? Sobrancelha, pelos do corpo, porque quando cai, cai tudo, né? Eu fiquei sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios, sem pelo. Bom, do nariz para baixo não fez a menor falta, vamos ser honesta, né? Mas sobrancelha e cabelo a gente sente falta. Mas é por isso que a quimioterapia faz o cabelo cair, entende? Porque o cabelo, os pelos do nosso corpo, assim como as células do nosso intestino, se reproduzem mais rapidamente, são células que são trocadas muito rapidamente. Então, o remédio que tem esse objetivo de matar as células que se reproduzem mais rápido, acabam pegando todas essas, tá? Então, é só uma curiosidade aqui pra gente. Mas, graças a Deus, depois os cabelos voltam, tá? Não é só cabelo, depois, se quem quiser, tem lá uma postagem no meu perfil onde eu falo, não é só cabelo, as pessoas falam, mas cabelo cresce. Gente, quando a gente tá no meio da carequice, não é bem assim, né? Eu, pelo menos, eu posso falar por mim, eu não me reconhecia no espelho, eu tive um pouco de dificuldade de me sentir mulher naquele momento, cada uma sente de uma maneira. A parte boa é que vai passar, é uma fase, mas quando a gente está nessa fase, é um momento de muita vulnerabilidade, né? Então, além desse envenenamento, que é a quimioterapia, aí tem a mutilação, que é a cirurgia, né? E eu tirei uma mama inteira, então a minha mama esquerda é prótese, 100% prótese, fiz esvaziamento de axila também. E depois a gente vai para queimadura, que é a radioterapia. Então, assim, olhando por esse lado, envenenamento, mutilação e queimadura, você fala, mas que raio é isso, né? Falando no português bem claro, é isso que fazem com a gente. E a gente aceita, por quê? Primeiro, a gente está cheia de medo de morrer, medo do que pode acontecer. Então, a gente aceita qualquer coisa que nos digam que pode nos ajudar, que pode nos salvar. E também a gente não estuda muito sobre isso, não é falado sobre as causas do câncer. Muito se fala sobre
Prevenção no sentido de, não é nem prevenção, é diagnóstico precoce, né? Porque agora no Outubro Rosa vocês vão ver, muito assim, tem que fazer mamografia, venha fazer mamografia, caminhão de mamografia, todo mundo falando da mamografia. Mas a mamografia, ela é um exame de diagnóstico, é só para ver se você tem ou não tem. E além do mais, para quem tem mama densa, como eu, mamografia não pega. Eu já tive câncer de mama nas 2 mamas e as minhas mamografias sempre deram normais. Então, nunca pegou nada na mamografia, no meu caso, tá? Então, a gente tem que entender o que causa o câncer para poder efetivamente se curar e prevenir para quem não teve, né? Mas hoje, o assunto aqui, a gente pode depois, né, de marcar uma outra live para falar sobre as causas do câncer, que eu acho que é fundamental todo mundo aqui ter ciência de quais são as causas, que são 3. Mas a gente vai falar isso numa outra live. Hoje, eu vim trazer o assunto das práticas integrativas. Como eu disse, integram o sistema convencional, tá? E essas práticas, elas têm o objetivo de dar todo o suporte que o nosso corpo precisa para passar por esse tratamento da melhor maneira possível, né? Da forma mais leve possível. Então, nós temos hoje, inclusive no SUS, tá? Muitas terapias integrativas. Aqui na cidade onde eu moro em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Aqui nós temos o CEPIC, que é o Centro de Práticas Integrativas. Não esqueci o C, o que é. Mas o SUS oferece, inclusive eu atendo no SUS pelas práticas integrativas com terapia comunitária. Nós temos yoga, meditação, reflexologia, pedras quentes, ayurveda, muitas práticas oferecidas pelo SUS. Então, primeira dica, procure na sua cidade, tá? As práticas integrativas no SUS, tá? Então, use esse recurso se estiver aí à sua disposição, porque, infelizmente, muita gente não conhece, aí por não conhecer, não procura, e aí, se não tem procura, eles acabam, né, tirando essa disponibilidade. Então, vão atrás. E aí você deve estar pensando assim, mas Thaís, o que raios yoga, meditação, né, reflexologia, o que tudo isso pode trazer de benefício? Aromaterapia, auriculoterapia, acupuntura, eu vou lembrando aqui, são muitas. Tem mais de 30, 40 práticas diferentes. Então, essas práticas, elas têm o objetivo de equilibrar o nosso corpo, a nossa energia, harmonizar o nosso corpo. E nós temos o corpo físico, mental, emocional e o espiritual, certo? Então, nós precisamos cuidar da nossa energia nesses 4 corpos. E cada um deles pede um tipo de alimento diferente, né? Então, o nosso corpo físico, ele precisa de alguns alimentos. Por exemplo, alimentos de comida, aquilo que a natureza dá, né? Ou seja, nós somos seres da natureza. Então, qual é o alimento ideal para o nosso corpo que veio da natureza funcionar da melhor maneira possível? É o que a natureza oferece. Então, se a natureza oferece, maravilha. Tudo que a terra dá, manda para dentro, né? Se precisou de rótulo, pacotinho, se foi ultraprocessado, se teve muito preparo, desconfie, evite. Assim, de uma maneira muito simplista, é isso, tá? Na nossa alimentação. Depois a gente pode fazer outra live também sobre alimentação anti-câncer. Aí, Edi, vamos anotando os assuntos aí. Tem... Vamos sim, Thaís, olha, inclusive... agora dá para te ver. Tá dando microfonia, né? Peraí. Tá dando. Aí, pronto, parou. Então, inclusive, só para dizer para vocês, hoje eu iniciei tratamento numa faculdade, né, Faculdade de Medicina Chinesa, próximo de casa. Então, tem acupuntura, tem Mouxa, e eu vou fazer 2 vezes por semana. Valor bem acessível mesmo, e vale a pena, me sentir tão bem. Eu vou falar para vocês, depois eu vou trazer mais detalhes. Eu não sei na cidade de vocês se tem,
algo assim, mas é muito, muito bacana. Como a Thaís disse, pelo SUS também tem as práticas integrativas. A gente tem muitos recursos pelo SUS, a gente tem muitos recursos particulares, mas com valor acessível, né? E, minhas queridas, vamos combinar, este é o nosso momento de sermos protagonistas da nossa vida. O que é protagonista? É você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui coloca muitas pessoas como prioridade na sua vida, né? Às vezes filhos, marido, mãe, pai, trabalho, né? A casa, os cuidados, enfim, a gente coloca um monte de situações e pessoas como prioridade na nossa vida. E onde nós estamos como prioridade na nossa própria vida? Então, nós somos as protagonistas, nós temos que ser as protagonistas. Você tem que dirigir a sua própria vida, tá? Então, isso é a principal mensagem que eu quero trazer aqui, é para que você seja a protagonista da sua vida. Você seja a diretora de tudo, das suas escolhas, que você faça escolhas conscientes, tá bom? Então, dentro dessas práticas integrativas, como eu falei, eu vou citar algumas aqui para vocês irem conhecendo, tá bom? Então, tem, por exemplo, ILIB. Não sei se alguém conhece o ILIB. O que eu conheci é uma pulseira que você põe no braço e ela emite um infravermelho. E essa luz infravermelha, ela desinflama o nosso corpo. E por que isso é importante? Porque o primeiro pilar das causas do câncer é a inflamação. Então, meus amores, todas aqui que estamos manifestando o câncer neste momento, estamos obrigatoriamente, né, com o corpo inflamado, desnutrido, e desnutrido não é magrelo, não é passando fome não, tá? Às vezes a gente está bem acima do peso e está desnutrido. Por quê? Porque falta nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos ideais, por conta do estilo de vida que a gente leva, de uma alimentação que está repleta de agrotóxicos, que está repleta de ultraprocessados, de alimentos inflamatórios, tá? Então, o ILIB é uma possibilidade, existe terapia neural, ozonioterapia, que acho que a maioria já deve ter ouvido falar. Tem o detox de metais pesados e intoxicação por metais e por diversos outros tipos de toxinas. É a segunda causa, já estou dando spoiler aqui, ó. Já a segunda causa do câncer, tá? Temos microfisioterapia também, que trabalha com as memórias, porque gatilho emocional é a terceira causa do câncer. Então, ó, causas do câncer, já contei aqui, né? Depois a gente debulha em outra live. Desnutrição ou uma alimentação deficitária, intoxicação por diversas fontes e gatilho emocional. Esse é o tripé que causa câncer, tá? Então, dentro dessas práticas integrativas, a gente tem suporte para lidar com essas três bases. Então, a medicina germânica também, assim como a linguagem do corpo, ela traz o conhecimento de quais foram os gatilhos emocionais. E no caso aqui do câncer de mama, eu já vou explicar o seguinte: as nossas mamas, qual é a função? Por que a gente tem seios, né? As nossas mamas servem para nutrir. Então, a gente, né, quando está grávida, quando tem bebê, alimenta os bebês. E, olhando pelo lado energético, o que isso representa? As mamas representam a nutrição do nosso ninho. E o que é o nosso ninho? É das pessoas mais próximas a nós. Aquelas pessoas que a gente nutre mais afeto, mais carinho, com quem a gente mais se importa. Então, as pessoas do seu ninho. Então, avalie, pode ser que seja seu marido, pode ser que sejam seus filhos, pode ser que sejam seus pais, até mesmo um profissional, um chefe, um colega de trabalho, se é alguém que você convive muito e coloca essa pessoa no seu ninho, né? Então, quando a gente tem um problema nas mamas, como no caso do câncer, é porque nós estamos nutrindo um sentimento
tá? É sentimento de traição, de humilhação, uma mágoa muito profunda que tem relação com alguma dessas pessoas do nosso ninho. E quando eu falo traição, humilhação, eu falei sentimento, tá? Porque não é assim, você fala assim, mas Thaís, eu não fui traída, eu não fui humilhada. Não é sobre ser ou não ser, é como você se sentiu. Por exemplo, eu nunca fui traída, mas o sentimento de traição, quando eu não me senti vista, quando eu não me senti acolhida no momento da minha vida, quando eu me senti sozinha e desamparada, esse pode ser um sentimento de traição, entende? Então é a forma como você percebe, não é o fato em si, é a forma como você sentiu esse gatilho em você, tá? Então, a linguagem do corpo, assim como a medicina germânica, olham para a sua história para reconhecer qual é esse gatilho, e aí, através de técnicas, né, a gente vai ressignificando isso dentro de você, porque a gente pode, sim, mudar a nossa percepção, mudar o nosso olhar sobre algo que já aconteceu. A gente não pode mudar o que aconteceu, o fato, mas a gente pode sim mudar a nossa percepção. E essa é a magia da vida, a gente pode mudar o nosso olhar, tá? Então, além disso, também tem medicina bioenergética, que também é uma técnica que trabalha com as memórias, soltando as memórias no corpo. Tem a medicina integrativa, que são médicos mesmo, que trabalham com essa abordagem integrativa, e eu já vou falar mais sobre isso. Tem frequenciais quânticos, que elevam a nossa frequência, e com isso também nos leva para o estado de saúde, né, para a gente sair da frequência da doença. Tem biorressonância, tem odontologia sistêmica, vitamina C em altas doses, biomagnetismo, reiki, cromoterapia, exercícios, né? Exercício físico é fundamental para a nossa saúde. E agora, durante o tratamento, mais do que nunca. Então, assim, são hábitos para a vida inteira. E agora é uma oportunidade que a vida está nos dando para a gente rever o nosso caminho, os nossos hábitos e falar, puxa, onde eu posso melhorar? Né? Em que aspecto eu posso trazer mais carinho, mais cuidado para mim, mais consciência do que eu estou fazendo com a minha vida? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Joia. Além disso, nós temos também algumas plantinhas aí que são mágicas, né? Mágicas entre aspas. Então, o que que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da aveloz. Já ouviram falar? A aveloz é uma planta e muitas pessoas dizem ter se curado do câncer dessa planta, né? Tem a janaúba também, que também é a seiva de uma planta que a gente toma diluída lá numa proporção ideal de água e tal, e também ajuda nesse processo de cura. Nós temos aqui, a Clélia acabou de entrar, o método Kovacic, que trabalha a neutralização das energias que vêm do solo. Então, muitas vezes também, o lugar onde você mais fica durante o dia, que pode ser à noite, né, na cama, onde a gente dorme por várias horas, e também pode ser um lugar onde você fica bastante. Então, por exemplo, eu fico aqui no escritório várias horas do meu dia. E aqui nesse lugar, pode ter, aqui abaixo do solo, pode ter uma energia que vem do solo, às vezes tem lençóis freáticos, né, lençóis d'água, lá bem profundamente, mas isso está drenando a nossa energia e também influencia. E aí o método Kovacic é indicado também para você trabalhar isso. Tem a radiestesia, que ajuda também a você tanto mapear, né, a sua casa, a energia do seu corpo, como também promover algumas curas energéticas. Então, assim, a gente tem um monte
né? A medicina chinesa, como a Aide falou, a auriculoterapia. Eu Olha só, a adoro. Clemilda está dizendo, nossa, quanto conhecimento, estou maravilhada. Isso aí, a Thaís Que realmente delícia. tem muito conhecimento, ela estuda bastante. Aproveitem. Depois a gente vai abrir para as dúvidas, né, Thaís? Isso aí. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui, né? Porque senão a Isso é gente fica 5 dias falando, rapidinho, mas para a gente abrir um pouquinho para dúvidas, e eu já digo que estou à disposição, eu estou lá no grupo do WhatsApp, então quem quiser pode me mandar mensagem, ou no grupo, ou mesmo no privado, eu vou ter um prazer imenso em contribuir com tudo que eu já aprendi, tá? E por que que eu aprendi tudo isso? Porque eu estava inconformada com a resposta que eu tinha dos médicos quando eu perguntava assim, por que eu tive câncer? O que foi que causou? Eu descobri o câncer, eu fui diagnosticada, né? Peguei o resultado da biópsia na semana em que eu completei 40 anos de idade. Novinha, né? Vocês não acharam que esse rostinho aqui tinha mais de 40? Fala sério, ó. Pois é, mês que vem é meu aniversário, tá? Tô aceitando presente, parabéns, dia 14 de novembro, já anota na agenda, vou fazer 45. Então, eu fui diagnosticada na semana que eu fiz 40 anos de idade. Meus filhos tinham 5 e 8 anos na época, pensa no drama. E como estava pouca coisa, era pouca, né? Cuidar de um câncer é tão simples, né, gente? Ah, a gente faz isso com o pé nas costas. Aí Deus falou assim: ah, tá muito fácil, vamos começar a pandemia no meio do tratamento dela? Vamos. Aí, no meio da quimioterapia, quando a nossa imunidade está lá na sola do pé, começou a pandemia. Pensa que delícia que foi. Eu tô aqui, ó, plena, sorrindo. Por quê? Nada é por acaso. Sempre é uma forma da gente buscar mais, melhor. Então, eu perguntava para os médicos, o que foi que me causou o câncer? O que causa câncer? Não é? Porque da mesma forma que todo mundo sabe o que causa Covid, e aí todo mundo virou louco do álcool em gel para poder evitar, eu queria saber o que causa câncer, para poder tirar isso da minha vida. E aí, qual era a resposta que eu ouvia? Ah, o câncer é uma doença multifatorial. Agora, diz para mim, multifatorial te fala alguma coisa? Além do fato de que são múltiplos fatores, quais são esses fatores? E isso ninguém me respondia. E eu fui ficando indignada com isso, né? Porque eu falei, peraí, o interesse é meu. Quem está na linha de tiro aqui sou eu. Então, eu vou atrás dessas respostas. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, ir em congressos, palestras, conversar com um monte de profissionais da área. E foi, inclusive, num desses congressos que eu conheci a Aide, né? Então, eu fui atrás dessas informações. E aí, eu indico, quem tiver interesse, busque informações, mas não é informação, gente, tem uma diferença, tá? Não é para ir no Google, digitar lá o tumor que foi detectado e ficar vendo caso de tragédia, não. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? A gente tem que viver uma imersão de otimismo. Quando eu falo pesquisar, é você buscar a luz, né? Vamos para o lado da luz. Então, assim, vamos entender quais são as causas, quais são as opções de tratamento, porque existem sim opções de tratamento. Se a pessoa não quer fazer quimioterapia, se ela de repente não pode, não é todo mundo que suporta, né? Porque, como eu disse, é um envenenamento brabo, é forte. Então, assim, Foi meu não é todo caso, mundo. né, meninas? Foi o caso da Índia, não suportou a quimioterapia, né, Aide? 6 sessões, faltaram 10 só. Olha lá, tá vendo? Isso Então, mesmo. assim, não é todo mundo que o corpo dá conta desse tranco. E aí a gente fala, vai fazer o quê? Aí só reza? Rezar é fundamental. Né? Eu trabalho com inteligência espiritual, então eu sou a primeira a dizer que a oração tem muito poder. Mas você também tem que ser a protagonista, como eu disse lá atrás. E o que é ser a protagonista? É você saber o que é importante você mudar, onde mudar, por que mudar, né? Então, se você, eu quero deixar claro assim, se você imagina assim, tem um aquário, tá? Você tem um aquário na sua casa. E esse aquário está muito sujo. Ele já está cheio de limo, a água está bem turva já, e o peixinho que está lá dentro, claro, está doente, né? Porque o ambiente que ele está vivendo é um ambiente que já está doente também. Então, você tira esse peixinho desse aquário,
cuida dele, limpa, faz ele sarar, dá beijinho, ele fica ótimo. Aí se você pega esse peixinho que está sarado, curado, e coloca no mesmo aquário sujo, o que vai acontecer? Ele vai adoecer de novo, certo? Isso é o que a gente tem que levar para a nossa vida. O estilo de vida que a gente estava levando até o momento do diagnóstico estava doente. Por isso a gente chegou nesse diagnóstico. Então, se eu quero me curar, eu preciso olhar para tudo em mim. Eu preciso olhar para o ambiente em que eu vivo, para o ar que eu respiro, para as músicas que eu escuto, para como eu me sinto, para como eu reajo, para as pessoas que estão mais próximas de mim. Não tem gente que leva a gente para cima e outras pessoas que derrubam a nossa energia? Essas que derrubam a nossa energia, você fica longe. Fica bem longe. Sabe aquela história de que a gente tem que amar a todo mundo, amar ao próximo, mas tem próximo que a gente só ama se estiver bem longe. E tá tudo certo, tá? A gente continua amando, mas tem gente que precisa estar longe. E isso é real. Então, fique longe de pessoas que te botam para baixo. Você tem que estar bem, você tem que estar imersa em alegria, em otimismo, você tem que confiar, né? Que tudo está acontecendo para o seu melhor, porque é para o nosso melhor. A gente está passando por uma oportunidade muito valiosa e sagrada de colocar mais amor na nossa vida. Não é lindo? Então, assim, não olhe para o câncer como uma maldição, é aquela doença que não se diz o nome, né? Aquela coisa horrorosa, um castigo. Não, não precisa. É uma escolha. Se você escolher que é um processo difícil, que você é guerreira, eu não gosto que me chame de guerreira, e com certeza todas vocês já ouviram alguém falar, você é guerreira, você é forte. Porque guerreira, para mim, tá? Vou dar o meu ponto de vista. O que é guerreiro? É a pessoa que vai para a guerra. Guerra é o quê? É um ambiente de luta onde alguém ganha, alguém perde. Tem sofrimento, tem sangue. Eu não quero. Eu não gosto nem de ver tirar sangue da minha veia. Eu não gosto, entendeu? Eu não quero. Sofrimento, luta, guerra, não é para mim. Não gosto, nem em filme. Então, não me chame de guerreira, tá? E avalia o que você sente quando te chamam de guerreira, porque parece que virou tipo um elogio, né? Quando a pessoa está com paciente oncológico, o pessoal já fala, você é guerreira achando que está elogiando. No meu caso, eu não gosto. E tem esse viés, porque eu entendo que o que é o câncer, gente? O câncer foi um vírus que entrou na sua vida? Não. É uma bactéria que entrou na sua vida? Foi um mosquito que te picou? Não. Câncer não é transmissível e o câncer é uma mutação de algumas células do seu próprio corpo, que sempre esteve aí. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas a médica disse que o que causou o câncer foi o hormônio, né? Quando é um tumor hormônio dependente, que nem foi o meu caso, eu tenho que tirar o estrogênio do corpo, porque era o estrogênio que alimentava o tumor. O problema foi o hormônio? Claro que não, gente. Se o problema fosse hormônio, todo mundo teria câncer. Não é verdade? Todo mundo tem hormônio. O hormônio tem uma função no nosso corpo importantíssima. Tanto que eu estou sofrendo agora os efeitos colaterais de tirar esse hormônio do corpo. Mas, assim, um dos tratamentos é quando se tem a mutação dos genes. Então, Eliane, tudo isso é o olhar da medicina convencional que a gente tem. Eles estão olhando assim, o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Mas mesmo quando a pessoa tem uma mutação, né, quando faz um exame genético, que nem eu fiz o exame genético, você deve ser parente da Paula, né? Que a Paula também fez o exame genético. No caso da Paula, deu mutação, ou seja, ela tinha mutação nos genes e no meu caso deu negativo. E eu lembra que eu falei que eu fui a quarta da família, a terceira geração a desenvolver? Então, assim, não tive, não tenho mutação genética. Aí você fala assim, poxa, a Paula tem mutação, eu não tenho mutação, nós duas desenvolvemos. Por quê?
Porque não é o gene que determina, tá? Para quem tiver dúvidas sobre isso, eu mando livros, eu mando vídeos explicando mais sobre isso. Não é o gene. O que aconteceu? Não foi o gene que causou, tá? É fato que depois que a nossa célula, que era uma célula saudável, ela decide se rebelar no nosso corpo. Então, ela promove uma mutação nela, no funcionamento dela, e ela não mais quer funcionar de acordo com o plano original, né? Então, por exemplo, uma célula, uma glândula mamária, né? Que tinha lá a função de produzir leite e tal, de repente um dia ela falou assim, cansei, deu para mim, cruzou os braços, eu não vou mais fazer glândula mamária nenhuma, agora eu quero trabalhar só para mim. E ela sofre essa mutação, né? E passa a não mais respirar com oxigênio, ela passa a fazer fermentação, que é o princípio das bactérias mais simplórias que existem. Então, aí já vai outra dica. Por conta dessa mutação que ela se transforma numa célula que vive de fermentação, o oxigênio mata a célula cancerígena. Então, o que oxigena no nosso corpo? Respiração profunda e intensa, né? Porque a gente fica assim, a gente respira muito curto com a correria do dia a dia. Então, meditação também promove essa oxigenação do corpo. Faça a nossa respiração, né, pessoal? Respiração 478. Isso, respiração 478 é sensacional. Ozonioterapia também, porque a ozonioterapia é uma molécula a mais de oxigênio que está sendo colocada no seu corpo. Então, também oxigena, também combate, né, a oxidação do corpo. Então, nós temos várias ferramentas. E aí, essa célula decide fazer essa mutação e ela vai aumentando ali, ela vai conversando com as coleguinhas, com as vizinhas, vai conversando, vai aumentando até que isso fica diagnosticável. Então, assim, até o tumor ser diagnosticável, já se passaram anos, tá? No mínimo 1 ano, pode ser até 10 anos que você estava com isso no corpo. E todo mundo tem célula cancerígena todos os dias. Todo mundo. Porque esse é um processo natural. Só que aí o que acontece naturalmente, né? Normalmente. As nossas células de defesa, que são as nossas natural killers, né? Elas estão o tempo todo ali, as polícias do nosso corpo, elas estão o tempo todo vigiando, e quando tem uma célula dessa, ela cerca e promove a apoptose, que é a morte programada dessa célula, para preservar a nossa vida, né? Então, quando a gente chega a manifestar um tumor, é porque a inflamação, lembra que eu falei da inflamação? A inflamação do nosso corpo, que foi provocada lá por uma alimentação ruim, cheia de alimentos processados. O que inflama o corpo também? Raiva, tristeza, culpa, né? Tudo isso também inflama o nosso corpo, sabia? Porque as nossas emoções descarregam hormônios, descarregam neurotransmissores no nosso corpo, químicas no nosso corpo, que também vão inflamando. Então, o que acontece? Aí essas células se mutam, né, para viver por fermentação, elas não mais querem cumprir com aquela função original, que no exemplo que eu dei era uma glândula mamária, por exemplo, e aí ela começa a ganhar essa proporção, tá? Então, o que acontece? Depois, ela mostra que, como ela sofreu essa mutação, ela mudou o código genético dela. Por isso que a gente fala que tem uma mutação genética, mas não é a mutação genética que determina. Então, o que fez, por exemplo, a Paula e eu desenvolverem o câncer de mama, sendo que uma tem mutação e outra não? É a nossa epigenética. A epigenética, sim, é determinante. E o que é epigenética? É o nosso comportamento. É o que a gente faz no dia a dia, tá? Não é nada assim, uau, grandioso. É o dia a dia. É onde você mora, é o que você come, é o que você escuta, porque a música, nossa, a música, ela rompe a barreira do ego. A música, ela tem um poder gigante de elevar tua frequência, tua energia, ou baixar também, hein?
Ó, vou dar um spoiler. O que vocês acham que a sofrência faz com vocês? Quando você escuta sofrência, o próprio nome já diz, né? Então, assim, não é nem só sofrência, é músicas da estação de rádio em geral. O rock, o axé, bom, o funk, né? Olha as letras das músicas, gente. Então, isso joga a nossa vibração lá para baixo. E isso é muito sério, as pessoas não dão atenção para isso. A Eliane falou, e quando se tem vários casos na família, porque todos têm os mesmos comportamentos? Isso! Exatamente. Aí, uma coisa, você pode abrir para perguntas? Pode, quem quiser, eu já vou finalizando aqui, a gente pode colocar nas perguntas, pessoal, eu já respondo. Tirar uma foto, já, tá lindo. Tá lindo aqui, Oi? Tá lindo nossa telinha aqui, ó, tá cheinha a tela. Que delícia! Vamos lá? Então vamos sorrir para a foto aí. Peraí. Deixa eu ir. Vai tirar agora? A gente deixa o sorrisinho aí, todo mundo com os dentinhos? Pessoal, ligar a câmera. Quem falta? A Isadora, se puder ligar. Eu vou me permitir. Estou entrando, pessoal. Quem mais está com a câmera desligada? Rafaela, quem puder ligar. Tem o meu mentor que fala, se você não estiver fazendo uma cirurgia... Se não estiver escutando no banheiro, por favor, abra a câmera. Ah lá, a Eliane falou hoje que não vai conseguir ligar a câmera. Tá tudo bem, tudo bem. A Paula... Então eu vou falando enquanto isso, né? Vou falando e sorrindo, né? Que a gente vai falar assim. Pode, peraí. Tirar uma foto aqui. Aí, pessoal, uma fotinho, todo mundo sorrindo. Mais uma. Aí, legal. Aê, muito bom. Então, respondendo aqui a pergunta, quando várias pessoas na família têm, você fala assim, Thaís, mas é genético, porque todas as pessoas da família têm, várias pessoas, é o comportamento que se repete. Então, gente, olha só, quais são o teu estilo de vida, o teu dia a dia, não é muito parecido com o da sua família de origem? Dos seus pais, dos seus tios? Todo mundo tem mais ou menos, tá claro, tem as suas particularidades, mas assim, numa maneira geral, o comportamento se repete. A forma de sentir... Ah, tá recém-operada. A Paula fez a cirurgia essa semana, né, Paula? Graças a Deus você tá ótima, né, meu amor? Então, a gente tem um comportamento que se repete, sim. Então, você pode observar que, às vezes, se uma mãe foi muito vítima, se sofreu agressão, por exemplo, existe uma chance de você repetir esse comportamento na sua vida. Porque foi a referência que você teve, né? Ou viver o oposto, né? Você ser a polaridade oposta desse comportamento, que também está dentro da mesma linha, tá nas variantes desse mesmo comportamento. Então, tipo de alimentação costuma repetir, né? O que a gente aprendeu a comer na infância, a gente acaba levando para a vida, e aí a gente repete com os nossos filhos. Então, sim, é o nosso comportamento que se repete. E o nosso comportamento é muito, mas muito forte na nossa vida, que é a epigenética. Então, a epigenética, que são esses hábitos que a gente tem, eles respondem por mais de 95% de todas as doenças que existem. Então, não é só o câncer que é causado pelos nossos comportamentos, são quase todas as doenças. Então, vamos lá, vou lembrar de algumas aqui. Alzheimer, demências, qualquer problema intestinal, né, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, celíacos, pressão alta, pressão baixa, diabetes, problemas cardíacos. Gente, problemas pulmonares, problemas de coluna, problemas vasculares, AVC. Tudo isso que eu estou falando é causado pelo comportamento da gente, sabia? Agora eu digo para você, se tudo isso é causado pelo comportamento, você fica
aliviada ou você fica mais preocupada? Por quê? Você pode se sentir aliviada porque se depende do seu comportamento, o comportamento você tem poder de mudar, não tem? Você tem. São as suas escolhas. Então você pode olhar para isso e promover as mudanças necessárias. Agora, se você ficar preocupada, então talvez a sua disposição para mudar aquilo que precisa ser mudado esteja baixa. De novo, escolhas, né? Então, só para a gente fechar aqui, né? Aumentar a responsabilidade, exatamente, Clemilda. Por isso que eu falei e foquei tanto da gente ser protagonista. Porque se você não é protagonista da sua vida, você vai estar no lugar de vítima. E a gente até escuta isso, né? Socialmente falando, as pessoas falam, as vítimas do câncer. Pelo amor de Deus, não comprem essa ideia, tá? Ninguém aqui é vítima de coisa nenhuma. A gente desenvolveu um câncer e estamos tendo a oportunidade de aprender com isso e de sermos pessoas melhores. Estamos, inclusive, neste grupo com esse objetivo, né? De compartilharmos conhecimento. Então, as práticas integrativas que eu citei aqui, que não dá para falar mais tempo por conta do horário, mas as práticas, elas trazem esse suporte para o nosso corpo, como desinflamando, desintoxicando e nos ajudando a neutralizar, a mudar a nossa percepção sobre o gatilho emocional, que são essas as 3 causas do câncer que os médicos não me diziam, não vão dizer para vocês também, porque eles não estudam as causas, eles estudam sim as doenças. Então, infelizmente, os médicos que a gente tem na maior parte dos casos são médicos que estudam doença. A faculdade de medicina ensina a passar remédio. E a gente tem que ser, né, a protagonista da nossa vida e buscar informação. Vamos atrás de tudo isso. E a medicina integrativa são médicos que, apesar da sua formação primária, estudaram também sobre saúde integrativa, que é esse olhar inteiro. Então, ele não vai olhar um pedacinho, você teve câncer de mama, vamos olhar só a sua mama, vamos olhar o tumor. Nós vamos olhar o seu corpo inteiro, porque você é um ser inteiro, você não é só uma mama ou 2 mamas, né? E a qualidade do teu intestino, por exemplo, a saúde do teu intestino influencia sim na tua cura do câncer, sabia? A forma como você lida com os seus sentimentos influencia sim na cura do câncer. Então a gente não pode olhar só para o tumor, só para a célula, é o hormônio, tira o hormônio. Gente, se fosse simples assim, tirava o hormônio, pronto, todo mundo curava 100%, e não é assim. Tem gente que se cura, tem gente que não se cura, e aí? Então, vamos olhar para o nosso comportamento, tá bom? A Rosa tinha levantado a mão, né, Rosa? Quer falar? Eu quero falar rapidinho. Estou ouvindo você falar sobre comportamento, ser protagonista, né? Isso. Mas isso eu ainda tenho uma certa dificuldade, porque a minha vida inteira, eu vou falar depois de casado, eu dediquei toda a minha família ao meu esposo, às minhas filhas, e isso me faz bem. Só que depois que eu descobri o câncer, eu entendi que eu não posso mais fazer isso. Uma que eu não aguento mais, né? Que eu já não sou mais aquela Rosa de antes. Mas também eu não quero ser aquela pessoa que fica lá na cama deitada. Não, eu não quero. Eu não aceito isso para minha vida. Claro. Isso é ótimo, porque a indignação é o primeiro passo para a mudança, né? Porque se você se conforma, aí você não muda nada. Então. Mas só que também eu tenho que aprender a ser a protagonista, porque eu ainda me preocupo. Eu fiz químio hoje, eu cheguei em casa, eu tô bem. Eu fiz almoço, eu almocei, aí eu fui levar o meu esposo no dentista, como eu não podia ficar, voltei, fiz todas não, né? Fiz minhas coisinhas. E aí, às vezes, eu me pegava me levantando do sofá e falava assim, mas por que eu tô levantando do sofá? Por que eu não fico aqui deitada? Mas eu não consigo ainda. Mas eu quero aprender a cuidar de mim, a me dedicar a mim. Né? Mas eu não quero ser uma pessoa egoísta. Eu quero ajudar minhas filhas, ajudar meu esposo, mas eu quero pensar em mim primeiro. Só que eu tenho que aprender. Vamos aprender juntas? Eu faço esse convite para vocês.
Porque a gente tem essa visão, né, de que nos doamos para nossa família, ou até mesmo às vezes para o trabalho, né? Tem quanta gente aí que se dedica quase que inteiramente ao trabalho. Qual é o porém? Não tem nada de errado com isso, né? Claro, a nossa família é as pessoas que a gente mais ama e tá tudo certo. A questão é onde você esteve durante todo esse tempo em que você cuidava deles, né? Porque a gente pode, sim, cuidar de quem a gente ama, sem esquecer da gente. A gente esquece da gente. Entende? Então, não é sobre assim, não são extremos, tá? Não é assim, então eu cuido de todo mundo e me nego, né? Me negligencio, ou então, eu vou cuidar só de mim, eu vou ficar sentado no sofá o dia inteiro, quer que todo mundo me sirva. Gente, não são as extremidades, tá? Não vamos levar para os extremos. A gente tem que viver com equilíbrio. Quando eu digo assim, você é a protagonista da sua vida, é porque você tem que ser a sua prioridade. Porque assim, eu não sei se vocês já andaram de avião, mas quando a gente anda de avião, tem uma instrução, que é muito famosa, né? Que fala, em caso de máscaras caírem, você põe primeiro em você. Depois você põe na pessoa ao seu lado. Não importa quem está do seu lado, pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Você vai pôr a máscara primeiro em você. Por quê? Porque se você não conseguir respirar, se você não tiver com ar, você não consegue ajudar ninguém. Verdade. Então, pegue essa metáfora para a vida. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar das pessoas que você ama? E para você estar bem, é simplesmente assim, saber se ouvir. Sabe? Então, assim, olha, você fez quimioterapia hoje, você estava disposta? Maravilha, estou disposta, eu vou fazer. Se porventura você não estivesse disposta, que é muito comum a gente chegar baqueada depois da quimioterapia, fala assim, olha, gente, hoje eu estou indisposta, eu preciso me deitar. Eu preciso ouvir meu corpo, ele está pedindo descanso agora. E você vai deitar sem culpa. E as pessoas vão se virar. Sabe? Porque eu me sentia assim também, falei, imagina, mas eu tenho que fazer, porque eles não sabem fazer, porque não sei o quê, não sei o quê. Porque a gente é controladora, né? A gente quer tudo do nosso jeito e acha que só a gente sabe fazer. Até que um dia caiu a minha ficha, que eu falei, tá, e se eu morrer? Eles não vão fazer? Eles vão fazer do jeito deles, mas vão fazer. Então, deixa, sabe? Começa a soltar essa necessidade de controle, de que as coisas sejam do seu jeito. E aí você está se priorizando no sentido de que você está ouvindo o seu corpo no momento em que ele está pedindo descanso. Se você ouviu, de repente, uma conversa, em qualquer lugar mesmo, e aí você se sentiu magoada, né? Eu não gostei daquilo que a pessoa falou. Reflete, né? Se for uma pessoa que você pode dizer, fala assim, olha, eu fiquei chateada com o que você falou, né? E não é só sobre você falar para o outro, mas principalmente você entender o porquê você se chateou com aquilo. O que aquilo ativou em você. Então, assim, será que o outro falou alguma coisa? Você se chateou porque você se sentiu, de repente, desagradada, né? Você tinha uma expectativa e ficou frustrada? Porque assim, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, mas a gente tem que ter controle sobre nós, sobre o nosso comportamento. E como que a gente faz isso? É autoobservação, autoconhecimento. Por isso é tão importante, né, fazer a psicoterapia, o tratamento com a ID, que ela tem também muitas técnicas, né, cura arturiana. Eu também tenho a mentoria de inteligência espiritual que trabalha essa visão, essa percepção do mundo com mais amorosidade. Então, procure profissionais que possam te ajudar. Aprendam a pedir ajuda, tá? A gente tem mania de querer ser Mulher Maravilha, achar que resolve tudo. E aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu não posso, não sei o quê. Tá, mas às vezes não tem dinheiro para pagar, mas consegue trocar de carro, consegue... Então, assim, são prioridades. Se você não é sua própria prioridade no momento em que você está enfrentando um diagnóstico de câncer, quando vai ser?
Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós. Né? Então, assim, o que eu posso fazer por mim? Hoje, que eu tô aqui na live. E depois eu vou fazer atendimento. Não vou fazer janta hoje, já avisei. Eu falei assim, hoje eu não posso fazer. O que a gente vai jantar? Não sei. Compra pão? Não sei. Sabe? Então, assim, aprende a delegar, aprende a contar, pedir ajuda, contar com as pessoas. Você não está negligenciando ninguém. Não é extremo nenhum. É a gente saber equilibrar, porque quantas vezes você esteve lá limpando a casa, trabalhando, fazendo comida com dor? Quantas vezes você fez tudo isso exausta, né? Pedindo, pelo amor de Deus, meia hora de cama ou de sossego, e você não se sentia, não se permite esses instantes de paz. Sabia que a única forma da gente ser feliz de verdade é vibrando paz interior. Se você não conseguir cultivar paz interior, não tem felicidade, gente. A felicidade não tem nada fora da gente, não. Não é nada que o dinheiro possa comprar, não é nada fora de você. Felicidade é você ter paz dentro de você. E como que você vai cultivar a paz? Você tem que se conhecer e se permitir, se ouvir, né? Então, a gente tem muitas coisas aqui para olhar, para contribuir, mas o meu recado é: peçam ajuda, contem, né, não só com o tratamento médico que a maioria aqui está fazendo, mas busquem as práticas integrativas para fortalecer o seu corpo, tá? Tanto para suportar o processo, quanto para você se curar, porque, como eu disse, se as causas do câncer, se o que causou foi o teu estilo de vida, lembra da história do aquário, né? Foi o ambiente que você vivia, que é o teu estilo de vida. Se foi uma alimentação que não tá legal, um corpo intoxicado, e você se intoxica de diversas maneiras, inclusive medicamento é a causa número 1 de intoxicação. Então, ou seja, a gente está tomando quimioterapia, está se envenenando cada vez mais. A gente tem que saber se limpar disso, e tem formas de limpar isso. A zeólita é uma dessas formas. A zeólita é um mineral potentíssimo. Então, assim, depois quem tiver dúvida, vai me chamando, né? Eu vou tirando essas dúvidas, eu vou ter um prazer imenso em contribuir com tudo isso que eu já aprendi. Mas tragam, né? Tenham interesse em saber mais sobre si mesmas, sobre o que vocês estão passando, sob esse olhar da luz, da saúde, como restabelecer a saúde no seu corpo, e não ficar pesquisando tipo de tumor, tratamento, isso aí não faz diferença, tá? Não, então, injeção de otimismo, sejamos felizes, felicidade cura tudo, amor cura tudo. Vamos colocar mais amor na nossa vida, mais alegria, e contar umas com as outras para crescermos, para nos conhecermos, tá bom? Então, corri aqui, e quem tiver dúvida, pode mandar. Pode ligar o microfone, quem quiser falar. Paula. Paula é uma amiga. Isadora. Obrigada pelas palmas, gente. Que carinho gostoso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Maria Elza. Pode falar. Que delícia essas figurinhas. Maria Elza, seu microfone está desligado, acho. Agora tá ligado? Agora sim, pode falar. Não, eu mexi no botãozinho errado, viu? Tá tudo ok, tudo bem. Então tá bom. A Isadora falou, amei a live, muito esclarecedora. Ajudou vocês, gente? Ampliou? Sim. Abriu o olhar de vocês? Eu vou falar de novo, posso? Eu não sei escrever, não consigo aí, mas eu vou falar de novo. Pode. Obrigada, Isadora. Maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma lição. Eu estou aprendendo. E vou aprender mais. É para isso que a gente está aqui. Bora aprender. Você, a Di, desde ontem eu estou assim maravilhada com tudo. Muito obrigada.
Que delícia. Essa semana, né, essa jornada de cura, com certeza vai mudar as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade, viu, Edi? Mais duas meninas aqui para falar por que valeu a pena estar aqui hoje. Vamos lá, gente, digam aí. Sim, com certeza. Maura? Com certeza, valeu mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui, gente. Que delícia, né? A gente se fortalece muito nesses encontros, né? Quem mais quer falar? Tirar alguma dúvida? Gratidão, Tatiana, você também. Obrigada. Marielza bateu de novo aí, que a mãozinha tá levantada. Clélia, você tá aqui! Quer falar? Eu gostei da live, parabenizar você, Thaís, e todas as meninas que participaram, né? Você ajudou muito no conteúdo e obrigada. Boa noite. Obrigada. Prazer, Maria. Fala, Clélia. Então, gente, primeiro que vocês são assim, né? São enviadas de Deus, eu costumo dizer, né? Thaís é uma fofa. Eu trabalho aqui em Taubaté, eu não sei de onde vocês são, se tem alguém de Taubaté, mas eu trabalho com o método Covatic, né? Que eu falei aqui. Do tratamento à cura do câncer, que fala muito da parte de radiestesia, e é um tratamento que eu faço na minha clínica voluntário e gratuito. Então, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Se precisarem, a Thaís tem o meu contato, é só passar, tá bom? Isso aí, gente, aproveitem, né? Olha lá, a Clélia faz atendimento voluntário, gratuito em Taubaté, então quem é de Taubaté e região, né, chamem a Clélia, eu também passo o contato dela, ou se você é de outros estados, outros lugares, entrem no site também, né, no AEMK, se não me engano, .br, e lá no site você consegue procurar os locais que têm atendimento do método Covatic, e muitos lugares oferecem atendimento gratuito. Então, gente, vão atrás, entendeu? Não tem opções sem custo, tem opções com custo acessível, tem opções, é para tudo. Então, não coloque empecilho na tua cura. Se você quer, faça acontecer. A vontade move montanhas, né? É isso mesmo. Aqui eu estou à disposição e entrem mesmo na AEMK, é a ENC que a gente fala. Associação Maria e Estevão e Maria Kovacic. E eu já trabalho com isso desde 2017 e a gente vê grandes resultados, né? E é bem legal. Então, tem muito, Brasil e fora do Brasil também, né? Então, vocês entram lá, quem precisar, e tem sempre um ponto voluntário, que a gente chama de PA, ponto atendimento e é voluntário, tá bom? Perfeito, gratidão, Clélia, maravilhoso ter você aqui, obrigada. Delícia. Mais alguém quer falar, quer contribuir, tirar dúvida, falar do que mais gostou? Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui. O que mais te surpreendeu no que eu trouxe de conteúdo aqui hoje? O que para vocês falou? Nunca tinha pensado nisso. Fala para mim. Pode falar, pode escrever, como ficar melhor para vocês. Mas interajam aqui comigo. O que você mais se surpreendeu? O que foi mais novidade aqui hoje? Fala, Clélia. Tua mão de novo? Fala, Silvana. Seu microfone está desligado, Silvana. Está desligado ainda. Você consegue abrir, Silvana? Você quer falar? Não, é o microfone que está desligado, não é a câmera. A câmera está ligada, mas o microfone está desligado.
Aperta o botãozinho que tem o microfone riscadinho. Aperta ele que você... Aí, não foi. Qualquer coisa pode escrever, Silvana. Isso. Ai, não está conseguindo abrir o... Então escreve, Silvana. Tem um chatzinho. Deu agora? Aí, agora deu. Ei. Não, a parte que eu não gostei de tudo, né? Aprendi coisas que eu não sabia. Só que eu gostei dessa parte da inflamação que você tem. Isso aí foi muito bom. Eu gostei demais. Olha, eu já promovi tantas mudanças na minha vida que isso dava outra live. Acho que a gente devia fazer mais, Aidi. O que você acha? A gente pode falar sobre comportamentos, o que vocês acham? Da gente saber quais são esses comportamentos, né? E vamos mais profundo nisso. Tem alimentação... Vamos marcar agora, aproveitar esse mês, e já está convocada, e vocês sabem, conhecendo homens com câncer de próstata ou com outro tipo de câncer, nos avise, nós vamos inaugurar o Novembro Azul também, né? Tá aí. E as informações são as mesmas, tá? Então, assim, se você fala assim, mas é câncer de mama, mas é no pulmão, é no cérebro, é no osso, é na próstata, não importa, gente. Câncer é câncer, as causas são as mesmas, tá? Isso mesmo. O que vai mudar? O gatilho emocional, porque, como eu disse, né, a função das mamas é nutrir as pessoas do nosso ninho. No caso de um câncer de pulmão, por exemplo... Tem outro gatilho emocional, que tem uma tristeza muito profunda, uma pessoa que nutre uma tristeza muito intensa. Né? No caso de outra parte do corpo, vai ter outra leitura, mas só muda essa leitura do porquê que foi naquele órgão, tá? Agora, sobre inflamação, sobre intoxicação, sobre nutrição, é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Então, é bacana porque fica fácil da gente compreender. Joia? Meninas, então vamos encerrando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma dúvida? Deixam no grupo também. A Thaís está no grupo. Qualquer dúvida, né? Aí, Thaís, pode deixar depois, posta no grupo o seu contato, bonitinho, suas redes sociais. Tá joia, gente. Então, coloco lá. E aproveitando, né, só vou deixar aqui, vou colocar no chat o meu Instagram, porque lá no Instagram eu coloco muito conteúdo sobre tudo isso que eu falei e muito mais, tá? Então, vale a pena também você seguir para poder estar cada vez mais imersa nesse conhecimento, porque a gente só muda aquilo que já tomou consciência, né? E o conhecimento liberta, desde sempre. Então, vamos sair, né, da sombra aí, do medo, e vamos para a luz, vamos aprender, vamos entender o que a gente precisa promover de mudança na nossa vida e viver a saúde plena, que é o plano original, né? Todos nós fomos feitas para viver a saúde, a prosperidade, a abundância, a felicidade. Ninguém veio aqui para sofrer, não. A gente só fez um desvio no caminho, mas vamos aprender com isso e voltar para a rota. Tá bom? Thaís, gratidão por ter aceito o convite. E amanhã já se preparem. Amanhã tem a live com a doutora Maria Paula, oncologista. Olha! Às 9 horas, live com a doutora Maria Paula. Vou publicar direitinho lá, para vocês entrarem. Depois a doutora Maria Paula tem a Fátima Holden também, terapeuta. Ela é mentora de estilo de vida. Thaís conhece a Fátima já. Oi, gente, assistam. Esses conteúdos são fantásticos. A oportunidade que estamos tendo aqui de absorver conteúdo e inspiração com essas pessoas é imperdível. Então, vamos beber dessa fonte, tá? Falem para as pessoas participarem também. Quem está no nosso grupo é a Cláudia também, da Chave Coerente. Quem sabe que a gente consegue aí? Eu vou tentar falar com ela lá, ver se a gente consegue um horário. Meu
contato, a Thaís, né? A Thaís colocou lá o contato. Coloquei lá no chat, gente. Quem quiser anotar, tá lá. Gratidão, gratidão a todas. E amanhã estamos juntas, hein? Estamos juntas, o calendário vai ficar lindo. Cor de rosa. Vocês lá, quem fez o desafio, Thaís precisa mandar, pode fazer com a sua foto mesmo, da live, né? Verdade. Dá o seu depoimento lá para ganhar o calendário. Então, para ganhar o calendário Outubro Rosa. Gratidão, pessoal. Vamos nos comunicando. Daqui a pouco eu vou fechar o grupo até as 21. Coloquem lá, para quem não teve aqui, que foi fantástico, vocês viram. Coloquem lá, façam comentário, né, no grupo, como vocês se sentiram. É muito importante para a gente. Beijo no coração de vocês. Gratidão. Beijo. Obrigada a vocês, Gratidão, gente. com Beijo. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.